Shalom a todos, Baruch Hashem. Vamos dar continuidade a mais um capítulo de Anatomia da Alma. Hoje vamos falar sobre traços de caráter positivos e negativos. O Rabi Chaim Vital, o principal discípulo do Ari, escreve: assim como um artífice mestre é capaz de esculpir a figura humana na pedra, o artífice mestre moldou o corpo na forma exata da alma, dada que a alma, por sua vez, tem uma composição análoga à Torá, com suas mitzvot positivas e proibições. As partes do corpo, embora formadas pelos 4 elementos materiais, são análogas às partes da alma e às mitzvot correspondentes. Adão deveria ter vivido eternamente. Ao comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele maculou tanto sua alma com seu corpo, por conseguir doença, sofrimento e morte acometaram a humanidade, conforme foram avisados a Adão. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal são comerás, pois no dia que elas comeres, morte tamute morrerás. A expressão repetitiva morte tamute significa literalmente morte. Morrerás, indicando uma morte dupla, física e espiritual. Adão era o modelo de homem espiritual. Porém, por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desceu ao nível material, arrastando consigo toda a criação. Além disso, ao servir-se tanto do bem como do mal, ele fez tudo na criação tornar-se uma mistura bem e mal. Adão foi colocado no jardim do Éden e foi-lhe dada a possibilidade de escolher. Ele poderia ter escolhido uma vida espiritual, porém, ao servir-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele provocou a mistura do bem e do mal. A partir daí, tudo passou a ser mescla dos dois. A missão do homem, desde então, é separar bom do mal, purificar-se do mal que o cerca e que se encontra dentro dele. Os 4 servos. Os 4 elementos contêm todos os recursos físicos que o homem necessita para ganhar impulso em seu conhecimento espiritual, mas também possui as características que pode inibir e até mesmo reverter este crescimento. É por esta razão que os 4 elementos são denominados servos. Eles devem servir fielmente a alma, para que pessoa
se eleve na espiritualidade. Nós podemos insuflar espírito e alma em nossos 4 elementos materiais, como está escrito Ezequiel 37:9. Profetiza ao Ruach, espírito, vento ou alento. Profetiza, filho do homem, o diz ao Ruach. Assim diz o eterno Deus: vem das 4 direções, ó Ruach, sopra sobre estes mortos para que vivam. Este versículo pertence à profecia dos ossos secos de Ezequiel. Primeiro, Deus o manda profetizar para os ossos, para que eles se unam. Depois, é ordenado que profetize uma segunda vez, para que o Ruach entre nos corpos ainda mortos e os faça viver. Como explica o Reb Natan, os corpos mortos correspondem aos 4 elementos, que estão mortos se não estivessem ligados ao 5º elemento, o Sadik. Quando estão conectados, eles ganham vida e podem incorporar todas as boas qualidades que são identificadas com o conceito de Sadik. Amor e temor, bondade e limitação, humildade e responsabilidade, e 0 e etc. Quando não estão conectados 4 elementos materiais, na forma das características mais abjetas, literalmente controlam a vida do indivíduo. Este se torna seu servo e, portanto, suscetível às 4 fontes primárias de danos, também denominadas os 4 tipos de letras. Bava, Kama, Negaim. Os danos de lepras se manifestam em todos os tipos de sofrimento que aflige a humanidade. Doenças, dificuldades emocionais, guerras, exílio e etc. Os 4 elementos tornam-se, então, a fonte de todas as más características básicas. O Reb Chaim Vital esclarece. Fogo é o de constituição mais elevada dos 4, pois suas prosperidade faz o calor aumentar. É a fonte da arrogância daquele que se considera acima dos outros. O fogo é também a fonte da ira. A ira e a arrogância leva à irritabilidade e ao desejo de poder e honraria. O ar é a fonte da conversa frivola, a tendência para falar de assuntos insignificantes. Também se refere à fala proibida, bajulação, falsidade, calúnia e zombaria. O ar é também a fonte da presunção. A água traz prazer. Do elemento água vem os desejos intensos por todas as formas de concupiscência. Ela também provoca ciúme,
e inveja, levantando ao comportamento desonesto e ao roubo propriamente dito. A terra é o elemento mais pesado e denota preguiça e depressão. A pessoa dominada pelos aspectos materiais da terra sempre lamenta seu destino e nunca está satisfeita com o que tem. Traços de caráter e disposições interiores não estão incluídos nos mandamentos da Torá, como se pode verificar com uma leitura atenta na lista de 613 mitzvot. Há todo um conjunto de mandamentos que gira em torno dos relacionamentos humanos, como amor ao próximo, dar caridades aos pobres, ajudar um inimigo em dificuldades, não guardar rancor, não se vingar, não odiar o semelhante no coração e etc. Há também numerosos mandamentos que tratam da relação humana com Deus. Um lugar nenhum, porém, encontramos um preceito que compassivos, empáticos, generosos e assim por diante. Tampouco é decretado que é proibido irar-se ou ser arrogante, invejoso ou malvado. Mesmo mandamento, como não odiarás o teu irmão em teu coração. Levítico 19:17. Só pode ser interpretado como uma norma comportamental e não como uma diretriz referente a sentimentos. Se, como vimos, os traços de caráter e as disposições interiores são tão essenciais porque eles não são sequer mencionados no sistema de mandamentos. A resposta é que os traços de caráter e as disposições interiores são objetivo e a própria base dos mandamentos, de fato, o refinamento e fortalecimento das nossas características morais são uma pré-condição para a verdadeira observância dos preceitos, são a premissa básica dos mandamentos. É que, se agimos em conformidade com a moralidade objetiva da Torá, esta moralidade se tornará para a constituição espiritual e emocional da personalidade humana. Assim, a Torá não nos manda de forma direta ser, e sim fazer. Isto é, seus preceitos são claramente concebidos por Deus para exercer impacto sobre os nossos traços de caráter básicos, mas por meio de nossas ações, agir de maneira afetuosa com uma pessoa. Talvez, apesar do fato não gostarmos dela, obriga-nos a superar o sentimento que formamos em relação a ela, que nos impede de vê-la como semelhante. É evidente que o objetivo da ação é a transformação interior. Quem vê os mandamentos como meras diretrizes comportamentais não compreende
este seu aspecto crucial. Podemos receber agora que o sistema de preceitos foi concebido para ajudar que o homem a expressa, desenvolve ou refina traços de caráter inatos. Quando ele é visto desta maneira, os caráteres referentes às disposições emocionais que estão ocultos atrás de todos os mandamentos tornam-se evidentes. A Torá pressupõe que estas disposições interiores e traços de caráter constituem a base da personalidade humana e já estão presentes em forma rudimentar desde a infância. O aperfeiçoamento dos traços de caráter positivos, por um lado, é a transmutação da energia dos traços negativos. Pelo outro, representam o maior desafio que a pessoa tem de enfrentar ao longo de toda a vida. O Rebbe ensinou: o importante é anular cada um de seus traços de personalidade. Você deve esforçar-se para fazê-lo até que seu ego seja ilimitado. Reduzindo o nada diante de Deus. Comece com uma característica, transmute-a e em seguida trabalhe sobre outra. Quando cada um dos traços for transformado, a glória de Deus começará a brilhar e lhe será revelada. Como afirma o versículo Ezequiel 43:2, a terra brilha com sua glória. A glória de Deus é como a luz. Um bastão fino produz uma sombra pequena, enquanto um objeto mais volumoso projeta uma sombra maior. Quanto mais luz for obstruída, maior será a sombra criada. O mesmo se aplica à glória de Deus. O material obstrui o espírito e lança sombra sobre ele. Quanto mais denso o objeto, mais escura a sombra. Quando a pessoa está ligada a uma emoção ou desejo específico, a glória de Deus é obstruída e uma sombra é produzida. Assim, a luz de Deus é oculta. Quando o sujeito transmuta seus desejos e emoções negativas, a sombra é gradativamente removida depois que a sombra parte. A divindade é revelada. Então, a terra, o materialismo da pessoa, brilha com a sua glória, pois o espiritual não está mais oculto. Como veremos abaixo, as principais características da personalidade se correlacionam com os vários órgãos do corpo. O grau de controle que o homem exerce sobre seus instintos mais vis permite-lhe subir a escala espiritual, fazendo emergir a beleza que se encontra no interior de sua alma. Resumindo tudo o que dissemos sobre a relação que existe entre os mandamentos, por um lado, e os traços de caráter e disposições interiores básicas, pelo outro. O Rabbi Chaim Vital escreve: os traços básicos de caráter do homem não se incluem entre as mitzvot efetivas da Torá. No entanto, eles são fundamentais para que as mitzvot possam ser cumpridas. O aperfeiçoamento dos traços de caráter aumenta a capacidade da pessoa de desenvolver a espiritualidade. Porém, se permitir que seus traços negativos criem raiz e se transformem em veneno,
o sujeito se tornará incapaz de realizar qualquer uma das mitzvot adequadamente. Por exemplo, nossos sábios afirmam sotar sar. Vê também no Zohar que a arrogância e a ira são semelhantes à idolatria. E em sentido inverso, a humanidade pode levar a pessoa ao nível da profecia. Muito obrigada por mais um vídeo e até o próximo. Shalom.